Continuando o estudo do livro de Ezequiel, hoje vou meditar no capítulo 32. Continuando Deus profetizando contra a nação do Egito, hoje ele manda que Ezequiel faça um lamento sobre o que iria acontecer na terra do Egito, na nação do Egito. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor me ajude, Senhor, na interpretação desse capítulo, Senhor. Que o Senhor me dê instrução, Pai, que eu possa falar desse capítulo com entendimento e que para que as pessoas que possam ver e ouvir esse vídeo, elas também possam entender, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 32 é um lamento que Deus manda que o profeta Ezequiel faça esse lamento para a nação do Egito. Ele começa dizendo assim: no ano duodécimo, no 10º mês, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e dize-lhe. Nós já vimos no capítulo 31, Deus já tinha mandado essa profecia, agora ele está mandando um lamento, porque essa profecia iria ser cumprida sobre a nação do Egito, e aqui ele estava mandando especificamente mais uma lamentação que fosse endereçada ao chefe da nação, que seria, no caso, o Faraó. Aí diz assim, diga-lhe, mandando Ezequiel dizer ao Faraó, diga-lhe, foste comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas. Agitava as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Aqui, Ezequiel, ele profetizou contra o Egito, especificamente contra o rei, contra o faraó. Nesse caso aqui, quando a gente faz um estudo mais aprofundado de quem era o faraó do Egito, era o faraó Amasis II, que ele é quem governava nesse tempo o Egito. E esse faraó, ele foi conhecido pela sua arrogância, porque ele queria ser mais do que todas as outras nações. Ou seja, naquela época existiam vários líderes que se sobressaíam pela sua arrogância e soberba. No caso, nós temos aqui o rei do Egito, o faraó, nós tivemos também o rei Tiro, lá o rei da cidade de Tiro também, o rei da Síria, o Nabucodonosor. Ou seja, naquela época, esses reis se levantavam e se achavam o Todo-Poderoso. E assim também com esse faraó do Egito, chamado Amasis II. Ele queria se sobressair sobre todas as nações. Então, por isso que Deus disse assim, foste comparado com um filho de leão. Por quê? Porque ele se sobressaía sobre muitas outras nações. Mas agora ele está dizendo que ele não passa de um crocodilo nas águas. Ou seja, crocodilo aqui é a representação de Satanás. Não passa de um ser insignificante. Aí por isso que Deus manda, diz a Ezequiel, que deveria lamentar por esse rei, por esse faraó, como se ele estivesse participando de um funeral. Mas Deus está mandando que Ezequiel faça esse lamento. No versículo 3 diz assim, assim diz o Senhor Deus, estenderei sobre ti a minha rede, no meio de muitos povos que te puxarão para fora da minha rede. Então te deixarei em terra, no campo aberto, te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu. Ou seja, Deus está comparando aquele faraó como se fosse um crocodilo, que Deus iria usar da rede para tirar aquele crocodilo de dentro das águas, e iria trazer para fora das águas, e ali ele iria ser destruído, destroçado pelas aves do céu. Aí diz assim, então te deixarei em terra, no campo aberto, te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. Aí no versículo 5 diz, porei as tuas carnes sobre os montes e encherei os vales da sua corpulência. Com o teu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e deles se encherão as correntes. Quando eu te extingui, cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá mais
a sua luz. Afligirei o coração de muitos povos quando se levar as nações às terras que não conheceste, a notícia da tua destruição. Farei que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam sobremaneira quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto, estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida no dia da tua queda. Ou seja, que Ezequiel fala aqui do juízo que Deus traria sobre o Egito e sobre aquele rei faraó, sobre aquele faraó Amasis II, e ele usa aqui, né, a figura desse crocodilo que representa Satanás, que na verdade ele está ilustrando a arrogância e a ferocidade daquele rei, mas Deus promete caçar esse crocodilo e Deus está mostrando aqui que Ele é soberano, Ele é o juiz de todas as nações, que Ele é o Senhor do universo e não há nenhum poder que possa resistir à sua vontade. Embora aquele rei faraó Amasis II fosse um rei poderoso, ele não poderia lutar contra Deus, ele não poderia se achar melhor do que Deus, ele não poderia se achar ser maior do que Deus. Isso nos lembra sempre que nós devemos buscar a humildade. O capítulo 31 nos mostra isso, que nós devemos buscar a humildade. Aqui no capítulo 32 continua Deus falando a respeito dessa humildade, como ela é importante na nossa vida e que ninguém pode confiar no seu poder e na sua autoridade, né? Aqui também, essa passagem ela nos lembra que o pecado é uma consequência dos nossos atos, né? Que as consequências do pecado, elas vêm. Faraó aqui se havia se desviado do caminho de Deus, liderado um povo em pecado e em rebelião. Ele pensou que poderia se opor a Deus e sair impune, mas Deus o caçaria como um crocodilo e o levaria à sua justiça para ser cumprida sobre ele, sobre aquele povo. A passagem aqui também nos ensina que Deus é um Deus de justiça, né? E que Ele trará juízo a todos os pecadores. Nós devemos pedir a Deus que Ele nos ajude a viver em humildade. No versículo 11 diz assim: pois assim diz o Senhor Deus, a espada do rei da Babilônia virá contra ti. Então quem veio contra o faraó do Egito foi o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Diz, farei cair a tua multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis dos povos. Eles destruirão a soberba do Egito e toda a sua pompa será destruída. Farei perecer todos os seus animais ao longo de muitas águas. Pé de homem não se turbará, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação e a terra for destituída de tudo que a enchia, e quando eu ferir a todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que farão as filhas das nações sobre o Egito, sobre toda a sua pompa se lamentará, diz o Senhor Deus. Aqui porque o Egito, ele se achava, o Egito ele vivia da cultura que era produzida pelo rio Nilo. O rio Nilo era a grande joia do Egito, ele dava grandes riquezas para o Egito, né? Mas Deus está dizendo que toda aquela pompa, toda aquela riqueza que eles achavam que eram deles, que o próprio rei se achava o senhor do Nilo, tudo aquilo ia acabar, Deus iria destruir. Aí no versículo 17 diz, também no ano do 10º, aos 15 dias do primeiro mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, faze-a descer, e ela, as filhas das nações formosas, as profundezas da terra, juntamente com os que descem a cova, a quem sobrepujas tu em beleza, desce e deita-te com os circuncisos, no meio daqueles que foram traspassados à espada, elas cairão. A espada, ele está entregue, arrastai o Egito e toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que socorrem, lhes gritarão do além, descerão e lá jazem com eles, os incircuncisos transpassados à espada. Então Deus continua falando desse julgamento que viria contra a nação do Egito. Aqui Deus fala que eles desceriam
as terras dos mortos, né? Quando ele diz juntamente com os que descem a cova, ou seja, Deus estava dizendo que todos eles iriam descer a cova, que eles iriam ir para um lugar de tormento, que no caso é o Sheol, que é esse lugar de tormento, que vão para lá todos aqueles que morrem sem Deus. Hoje, quando uma pessoa morre sem Deus, ele vai para esse lugar de tormento chamado Sheol, para aguardar a segunda morte, que é quando Deus vai vir em julgamento, e todos esses que estão neste lugar serão lançados num lugar de fogo e enxofre, nesse lugar que vai ficar ao redor da cidade santa, e para lá irão todos os que estão neste momento lá nesse lugar de tormento chamado Sheol. E aí onde Deus estava falando que todos aqueles que estavam no Egito iriam para lá. Aqui Deus está nos mostrando a natureza do julgamento de Deus, né? Porque nós sabemos que Deus ele é justo, que ele julga o pecado, e muitas vezes nós possamos ser tentados a pensar que as nossas ações elas não têm consequências nenhuma, que muitas vezes as pessoas acham que podem fazer tudo o que quiserem na telha, tudo que der vontade, fazer o que elas querem e isso não terá consequência. Claro que sim, Deus vai julgar todas as nossas ações, e todas as nossas ações, se for em pecado, elas terão julgamento. Nós não podemos escapar da justiça de Deus, mas a verdade é que todas as nossas ações, elas terão um resultado, e Deus julgará todas as coisas, todas as nossas ações, elas serão julgadas. Então, no versículo 24, no versículo 22, ele começa falando também a respeito agora dessa nação da Assíria. Diz assim: ali está a Síria, ou seja, lá no Sheol, porque Deus estava dizendo aqui nos versículos anteriores que ele iria mandar para esse lugar de tormento todos os povos do Egito em rebelião contra Deus. E aqui ele diz também que já foram para lá, ali está, ou seja, neste lugar de tormento já está a Síria com todo o seu povo, em redor dela, todos os seus sepulcros. Todos eles foram transpassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e todo o seu povo se encontra ao redor do seu sepulcro. Todos foram transpassados e caíram à espada os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Também a nação da Assíria já se encontrava nesse lugar de tormento, lá no Sheol. Aí no versículo 24 diz: ali está Elão. Também Elão é outro reino que também Deus destruiu, com todo o seu povo em redor do seu sepulcro. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Eles, os incircuncisos, desceram às profundezas da terra. Essas profundezas da terra é lá onde está o Sheol, o lugar de tormento. Aí diz assim: causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados lhe puseram um leito entre todo o seu povo. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, traspassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados foram postos. Então ali também está este reino, chamado reino de Elão. Então Deus agora vai passar todos os reinos que ele mandou para lá. Todos aqueles que se levantaram contra Deus, eles foram derrotados, destruídos e estão lá, nesse lugar de tormento chamado Sheol. No versículo 26, ali também ele continua dizendo para quem também está lá. Estão Meseque, Tubal, com todo o seu povo, ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são circuncisos, traspassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. Aí Deus diz mais a causa. Por que eles estão lá, nessa terra de trevas, nessa terra no Sheol? Deus diz que eles estão lá porque eles causaram terror na terra dos viventes. Ou seja, enquanto eles estavam aqui nessa terra, na terra dos viventes, eles causaram terror. Aí Deus, por isso, Deus manda que eles vão para lá. No versículo 27 diz: e não se acharam com os valentes de outrora, que dentre os circuncisos caíram, desceram ao sepulcro,
com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu, Egito, aí ele diz, também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos e jazerás com os que foram transpassados a espada. Ou seja, Deus está dizendo, assim também como eles, que já se encontram lá no Sheol, na terra dos mortos, que desceram à sepultura e que estão nas profundezas da terra, lá nesse lugar de tormento, de escuridão, de trevas, também tu, Egito, irás para lá. No versículo 29 diz também, ali também está Edom. Aí ele diz também, outro reino que também foi para lá. Os seus reis e todos os seus príncipes, que apesar do seu poder foram postos com os que foram traspassados à espada. Estes jazem com os circuncisos com os que desceram a cova. No versículo 30, ali também estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios que desceram com os traspassados, envergonhados com o terror causados pelo seu poder, e jazem circuncisos com os que foram transpassados à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Versículo 31 diz, Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão, sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, pelo que jazerá no meio dos traspassados à espada, diz o Senhor Deus, porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os traspassados à espada, Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Ou seja, Deus está dizendo, todos aqueles que ele já mandou para as trevas, que se encontram nas profundezas da terra e que estão nesse lugar de tormento. Aí ele começa a falar, todos aqueles que se fizeram valente na terra dos viventes, que causaram terror na terra dos viventes, então Deus manda eles para esse lugar de trevas lá nas profundezas da terra. Aí Deus diz, todos aqueles que já se encontram lá. E agora ele está dizendo que vai mandar Faraó, versículo 31, Faraó os verá, ou seja, está dizendo, você, Faraó, quando chegar lá no Sheol, você também vai ver todos eles. Então Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão, porque Faraó irá para esse lugar de tormento, de trevas, de escuridão. Ou seja, Deus está dizendo para onde irão todos aqueles que foram contra Deus aqui nessa terra, né? Que aqueles que fizeram terror aqui nessa terra, então Deus irá mandar para este lugar. Então o que é que nós podemos refletir com esse capítulo 32? Essa passagem nos lembra que Deus é um Deus justo, que ele julga o pecado, embora muitos possam questionar a justiça de Deus diante de tanta dor e sofrimento no mundo, né? As pessoas dizem, mas onde é que está Deus? O mundo, tantas pessoas sofrendo nesse mundo. Mas Deus, ele é justiça. A verdade é que Deus não pode deixar o pecado impune. O pecado traz consequências para as nações e para as pessoas. E Deus não pode simplesmente ignorá-lo. Então, como cristão, nós devemos sempre viver de acordo com os princípios de Deus, buscando sempre fazer o que é certo diante de Deus, porque aqui Deus está nos mostrando, né, um lugar de tormento que irão para lá todos aqueles que cometem injustiças e que vivem no pecado e que causam terror na terra dos viventes. Então, que nós possamos viver uma vida de acordo com os princípios de Deus. Precisamos lembrar que existe inferno, existe um lugar de tormento, existe um lugar onde será destinado esse lugar todos aqueles que viveram contrários à palavra de Deus aqui nessa terra. Então, nós temos que orar, pedir a Deus para que Ele nos ajude, né, a estarmos sempre obedecendo a sua palavra, obedecendo andando nos seus caminhos, porque aqueles que se opuseram a Deus, Deus traz justiça e juízo.
Foi isso que Deus nos mostrou aqui. Que ele mostra, né? Ele faz um lamento para para o faraó e para todo o povo contrário à palavra de Deus naquela terra do Egito, onde ele manda para aquele lugar. E aí ele descreve, a partir do versículo 17, ele vai descrevendo todas as nações que ele já tinha mando para lá, porque os seus dirigentes, os seus governantes eram soberbos, eram arrogantes e fizeram crueldade com gente aqui na terra. Eles eram o terror aqui na terra dos viventes, por isso que Deus manda todos esses reinos, eles foram para o Sheol, para as profundezas da terra. Foi isso que nós vimos aqui, né? O capítulo fala sobre a morte e a descida das nações ao Sheol, o lugar dos mortos. Porque a morte, embora seja assustadora, para os cristãos, mas nós temos a esperança de vida eterna em Jesus Cristo. Então nós devemos orar para que nós estejamos preparados para nos encontrarmos com Deus quando nossa hora chegar. E que nós devemos viver uma vida sempre com esse propósito de ir morar nessa morada eterna. Porque, caso contrário, a morada eterna desses que não andam segundo a vontade de Deus, segundo a justiça de Deus, segundo os seus caminhos, será essa terra chamada terra de Sheol, que estará aguardando, todos aqueles que vão para lá estarão aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda, para que onde vai haver o grande julgamento, e todos esses que estão aguardando, eles ainda virão passar por essa segunda morte, que será o destino deles para um lago de fogo e enxofre, onde viverão por toda a eternidade. Então, que nós possamos meditar nesse capítulo 32, que o inferno existe, e que aqui, como Deus mostrou, né, o destino final de todos aqueles que são contrários a Deus e a sua palavra. Que nós possamos meditar nessa palavra, né, para que nós possamos andar nos caminhos do Senhor, obedecendo a sua palavra. Amém?